Bom dia, gente. Vamos estar dando início a uma nova aula, um novo módulo agora. Este módulo que ele é bem curtinho, ele é só para encerrar o nosso segundo bimestre, mas é importante vocês terem conhecimento sobre ele, pois ele tanto dá complemento aos assuntos que a gente vem vendo, né, os assuntos de plantas, dos grupos de plantas e das características das plantas, como vocês apresentaram nos trabalhos, como ele também dá finalização para a nova parte, que a gente vai ver agora dos outros assuntos, dos próximos assuntos. Então, a temática desse módulo é fisiologia das plantas. De modo geral, o que é que se trata neste módulo? Nós vamos dar um pouco de introdução antes de iniciar o capítulo em si. Os conhecimentos científicos sobre a fisiologia e a nutrição das plantas são largamente empregados na agricultura. Agrônomos e agricultores podem alterar a composição mineral do solo e recuperar áreas improdutivas, aumentando a produção de alimentos. A descoberta dos hormônios vegetais e dos mecanismos de controle da floração e da formação de frutos tornou possível produzir frutos sem sementes e induzir plantas a florescer e a dar frutos em qualquer época do ano, né? A gente tem aí frutos no supermercado que não tem sementes, uva sem semente, tangerina sem semente, e isso foi através de uma modificação genética que a gente conseguiu entender a fisiologia das plantas e assim modificá-la. Mas o que é fisiologia? A gente tem morfologia e fisiologia. Morfologia a gente fala de forma. Então, as formas, as partes da planta, como vocês até apresentaram nos trabalhos, né? Morfologia da raiz, morfologia do caule, morfologia das folhas. E fisiologia é quando a gente fala da função das formas, né? A gente tem a forma, o pedaço, a parte, e aí a gente tem a função desta parte. Aí a gente estuda, que é o estudo desta parte, é a fisiologia. Avanços na compreensão da nutrição vegetal também permitiram concluir que as plantas podem se desenvolver perfeitamente na ausência de solo, desde que suas raízes estejam mergulhadas em uma solução aquosa com os nutrientes minerais necessários. A aplicação desses conhecimentos levou ao surgimento de um método de cultivo chamado de hidroponia, que hoje já é empregado em larga escala na produção comercial de hortaliças, né? Colocar as plantas em água para poder elas liberarem raízes, né? O crescimento de raízes e depois tem a modificação do solo. Bem aqui do lado, que a gente tem essa imagem que não é falada no texto, mas que a gente vai entender, isso daqui é um estômato de uma folha. Através desse estômato que há a liberação de água, há por meio de um processo chamado de transpiração. Aqui enche d'água e libera pelo canal, que a gente vai estudar mais à frente. Aqui, ó, fotomicrografia da epiderme foliar, né, da parte da pele da folha, como se fosse isso. Já dando introdução ao capítulo, ao módulo em si, a gente começa falando sobre a nutrição das plantas, né? Que a nutrição das plantas começa nada mais, nada menos do que pela fotossíntese. Elas são autotróficas, elas produzem o seu próprio alimento e, consequentemente, é a nutrição única delas. Não de todas, mas da maioria. A gente tem que o quê? Primeiro, lá no ensino fundamental, vocês viram que o quê? Que a fotossíntese, ela é a mistura entre algumas partes. Que partes são essas? Sobre a luz do sol, né, energia luminosa. A gente tem água e nutrientes que são absorvidos do solo por meio das raízes. E a gente tem o oxigênio, que é liberado por meio da absorção do gás carbônico. Então, a gente tem gás carbônico, luz solar, água, sais minerais, como eu falei, libera oxigênio e o alimento da planta é liberado neste processo de fotossíntese. Conforme está dizendo aqui, ó, a fotossíntese é o processo bioquímico que sustenta a vida na Terra. Por meio dela, plantas, algas e bactérias fotossintetizantes convertem gás carbônico e água em moléculas orgânicas, liberando gás e oxigênio como produto. A energia para que essa conversão ocorra é proveniente da radiação solar. Substâncias essenciais à fotossíntese são as clorofilas, presentes em todos os organismos fotossintetizantes. São as clorofilas que também fazem com que as folhas sejam verdes. Como, por exemplo, nos cactos, que o caule é verde, quer dizer que no caule dele tem clorofila,
e automaticamente pelo caule que ele faz fotossíntese. Essas substâncias absorvem energia luminosa, principalmente na faixa correspondente à luz de cores azul e vermelha do espectro de radiações eletromagnéticas provenientes do Sol. Como vocês sabem, a luz é um arco-íris, né? Que a gente tem o arco-íris é uma reflexão de gotículas de água presente na atmosfera. Assim mesmo, quando você vê a luz solar batendo em um espelho, que essa luz é quebrada em várias partículas, você consegue ver todas as coresinhas do arco-íris. Então, é a abertura desta luz branca, que é a luz do Sol, que dá as cores do arco-íris, a radiação, que dentre elas tem a mais conhecida, que é a radiação ultravioleta. A faixa menos absorvida pelas clorofilas e, portanto, a mais refletida é a correspondente à luz verde, daí a cor desse pigmento fotossintetizante. Então, a luz solar, que é absorvida pela clorofila, ela chega no momento em que, quando bate na clorofila, que é esse hormônio, ele absorve principalmente as faixas de luz que permeiam pelo espaço verde. Por isso que é a cor que a gente vê. Porque para uma questão física, de ótica, a luz bate no objeto e a luz reflete do objeto aos nossos olhos. Então, quando nós vemos uma luz, quando nós vemos uma cor, essa cor é relacionada ao que o sol bate e reflete para a nossa visão. Então, por exemplo, pessoas daltônicas, elas recebem essa luz solar refletida do objeto de uma maneira diferente, seja porque ela tem um problema nos bastonetes ou nos cones, que são partes do globo ocular, seja porque ela tem uma deficiência cromossômica, tem a síndrome de Dalton, né, o daltonismo. Então, isso interfere na recepção luminosa dos nossos olhos. No caso da clorofila, ela permeia pelo espaço verde, por isso que a gente vê a cor verde. Fatores que afetam a fotossíntese. A análise da figura 1, à direita acima, permite inferir que a eficiência do processo fotossintético varia em função dos comprimentos de onda da radiação que atinge as clorofilas, uma vez que essas moléculas absorvem mais eficientemente luz correspondente às cores azul, violeta e vermelha, e praticamente não absorvem luz correspondente à cor verde, ela reflete, que é o que vem aos nossos olhos. A fotossíntese também é afetada por outros fatores, entre os quais se destacam a concentração de gás carbônico, a temperatura e a intensidade da luz. Então, vindo aqui para a figura, a gente tem aqui a banda de absorção de luz pela clorofila, né, que absorve principalmente as regiões azul. Tem uma queda muito brusca, não consegue absorver luz verde, ela reflete luz verde amarelada, consegue absorver um pouco de amarelo laranja e absorve novamente mais do laranja avermelhado. Então, faixas de luz que estão aqui no meio desses comprimentos de onda, cada cor tem um comprimento de onda diferente. Isso vocês veem em física. Então, para poder a folha absorver corretamente a energia luminosa, precisa ter uma onda de luz maior, uma onda magnética, um comprimento de onda maior. Então, os comprimentos de onda maior são dessa região e dessa região. E eles não absorvem, né, as folhas não absorvem essa região, que dificulta o processo fotossintético, que não consegue absorver todos os comprimentos de onda. Em condições ideais de temperatura e concentração de gás carbônico, a taxa de fotossíntese aumenta à medida que eleva-se a intensidade de energia luminosa, até certo valor limite, chamado de ponto de saturação luminosa. Quando a gente fala de saturação, a gente fala de limite. Por exemplo, de onde surgiu esse termo saturação, é porque você está com um copo de água, você vai botar uma colher de sal, vai misturar, vai dissolver, vai colocar outra colher de sal, provavelmente ainda vai dissolver, dependendo do tamanho da colher, até chegar um momento em que você vai colocar o sal e ele não vai dissolver mais, ele vai se depositar no fundo do copo. A partir desse momento que o sal não dissolve mais, é porque a água chegou ao seu ponto de saturação, que é o seu limite de solução. Ele não dissolve mais a partir desse momento. Então, aqui são os limites de saturação da temperatura e da intensidade luminosa, né?
que são os limites. Não adianta estar muita luz ou estar muito quente, que aí não dá para acontecer a fotossíntese, ao mesmo tempo que não adianta estar muito frio ou muito nublado, que também não consegue fazer a fotossíntese. Relação entre fotossíntese e respiração celular. Fotossíntese é a produção do próprio alimento. Respiração celular é a absorção de oxigênio. Professor, mas a planta também respira? Sim. Fotossíntese, eu absorvo o gás carbônico e libero oxigênio. Na respiração, eu absorvo o oxigênio e libero o gás carbônico. Então, a planta ela faz 3 processos. Faz o processo de fotossíntese, o processo de respiração e o processo de transpiração, que é do estômago que eu falei para vocês lá na capa. O estômago ele é responsável principalmente, além de ajudar na fotossíntese, no processo de transpiração, que é a liberação de água em excesso absorvido na raiz. Aqui ó, a gente tem, por exemplo, uma reação química da fotossíntese que difere da respiração, que são contrárias. Na fotossíntese, eu uso gás carbônico, água, com o auxílio da energia solar, da energia luminosa. Através de pigmentos e enzimas, eu tenho a produção de um glicídio de gás oxigênio que é liberado na atmosfera. Já na respiração celular, eu pego o glicídio que eu produzi como minha energia, o gás oxigênio que eu também produzi, mas agora eu absorvo, e libero gás carbônico, água e energia. Então, é totalmente o contrário o processo de respiração da fotossíntese. Mas eles são em quantidades diferentes, pois senão um anularia o outro. Então, eu produzo muito mais fotossíntese durante o dia para que eu consiga respirar em qualquer horário. Então, o processo de respiração é mais longo, pois a planta respira em todos os horários do dia. Porém, a fotossíntese, apesar de ser mais curta, pois ela necessita de luz solar para ser produzida, para poder acontecer, ela produz em maior quantidade. Então, por isso que uma não anula a outra, já que uma produz mais em menos tempo e outra se utiliza de menos em mais tempo. Aqui é só uma relação entre o ponto de compensação fótico e o ponto de compensação luminosa, que é o mesmo, que é a mesma coisa de que falo de saturação, né? Que é o ponto limite, a intensidade luminosa limite, para que minha planta consiga efetuar a fotossíntese eficazmente. Aí o ponto de compensação fótico varia de espécie para espécie. Espécies com pontos elevados conseguem viver em locais de alta luminosidade, como desertos que têm sol frequente, ou então em regiões dos polos, em que o sol dificilmente, em regiões que o sol dificilmente se põe, né? Pois está no polo e na rotação da Terra tem regiões que ficam apenas nublado, mas o sol nunca se põe completamente. Essas plantas são chamadas de plantas heliófilas, pois hélio significa sol. Então, elas gostam do sol. Hélio, sol, filia ou filas significa gostar. E plantas umbrófilas, que umbro vem de sombra. Então, filas gostam de sombra, são que têm uns pontos de compensação fótico mais baixo, que preferem locais onde o sol não é tão forte, principalmente plantas que possuem flores. Plantas que possuem flores, que são ornamentais, elas não gostam muito de sol, pois queimam as folhas e queimam as flores. Então, elas têm um ponto de compensação fótico bem baixo. Nutrição inorgânica das plantas macro e micronutrientes. Aqui macro é grande, micro é pequeno. Então as plantas elas têm tanto a absorção de nutrientes micros como absorção de nutrientes macro. Aqui como na tabela 1, a gente tem, por exemplo, os micronutrientes, cloro, ferro, boro, manganês, zinco, cobre, níquel, molibdênio, enquanto os macronutrientes são hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio e enxofre. São aqueles que são absorvidos em maior quantidade também e aqueles que são absorvidos em menor quantidade. Quando falamos de absorção e condução de seiva mineral, essa parte eu vou falar mais rápido, mas sem deixar de explicar detalhadamente, mas é porque essa parte a gente já trabalhou até mesmo no módulo anterior, que é quando se fala de seiva bruta, seiva elaborada, quando a gente trata de xilema, de floema. Teve uma apresentação de um trabalho que falou um pouco de apoplasto, de simplasto. Então são partes que eu não irei focar
pois a gente já trabalhou com isso, né? Que aqui a gente tem ó, a seiva xilemática, que também pode ser chamada de seiva mineral. Aqui é um esquema de uma planta, olha aqui, ó. Aqui tem a raiz, né, onde tem os pelos que absorvem, que aí ó, entra por aqui, aí vai para a parte central do caule ou da raiz. Nesse caso é uma raiz. A gente tem a endoderma, os elementos xilemáticos, que é do xilema, até que houve um corte aqui transversal para poder a gente ter uma ideia. Aqui, ó, a gente tem as estrias de Caspari, que elas interligam os canais xilemáticos, e aqui a gente tem os elementos xilemáticos, que é por onde a seiva realmente passa, mas aqui é para onde ela se espalha e é absorvida nas células corticais, do córtex da planta, para que ela toda absorva os nutrientes, né? Logo mais a gente tem, depois daquela parte, como eu falei que ia ser mais curta, já que a gente já tinha falado, a gente tem a hipótese chamada de coesão-tensão, ou hipótese de Dickson, que é relacionada ao deslocamento da seiva pelo xilema, que é como se fosse uma escadinha que ela vai subindo até chegar nas folhas. De acordo com essa hipótese, a seiva mineral ou xilemática é arrastada desde as raízes até as folhas por forças geradas pela transpiração foliar. A transpiração, como eu falei para vocês, ela é principalmente realizada pelo estômato, que ele faz o processo de absorção da água das raízes misturado com a glicose, misturado com os processos que a planta fez na fotossíntese, para dissolver esse soluto e o restante de água que tem naquela parte da folha que não é mais suficiente, que não é mais necessária, que já foi suficiente, ela meio que transborda, acontecendo aquilo que a gente chama do orvalho da manhã, que são aquelas gotículas de água que tem em cima das folhas, principalmente em períodos de inverno, que às vezes mesmo sem chover, apenas está muito úmido o ambiente, tem aquelas gotículas. E por que principalmente no período de inverno, apesar de não chover? Porque o ambiente já está muito úmido. Então as folhas elas não precisam de tanta água para dissolver o soluto, fazendo com que elas transpirem mais do que em períodos quentes em que elas ficam muito secas e precisam de mais água para conseguir dissolver e dificilmente você consegue ver orvalho. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, plantas muito altas que fala do processo desse de tensão, né, de coesão-tensão. Que o que é isso, esse processo de coesão-tensão? O estômago que fica lá nas raízes, ele precisa de água, então meio que ele chupa, ele suga da planta essa água. E esse processo de sugar faz com que a água que está lá na raiz consiga, através de pontes de hidrogênio, ir subindo, como se fosse chupada, como um canudinho, como se fosse sugada, ela chegar nas folhas das árvores mais altas. Então, esse processo chama de coesão-tensão porque elas ficam grudando nos canais xilemáticos até chegar na superfície da árvore. Nas plantas, a transpiração ocorre principalmente através dos estômatos. Os estômatos são formados por duas células epidérmicas, ricas em cloroplastos, denominadas de células guarda. Entre elas existe um orifício regulável chamado de estíolo, que permite as trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Aqui a gente tem, por exemplo, aquele mesmo desenho que a gente viu, só que em 3D, lá em cima, em que a gente tem esse formato, naquela parte ao redor a gente tem as células guarda, que elas são chamadas de célula guarda, porque elas guardam os nutrientes produzidos da fotossíntese, e o estilo é como se ele fosse uma portinha. E quando o estômago ele suga a água das raízes, que enche as células guardas para dissolver a glicose, e ultrapassa o limite de água necessário, ele abre o estilo e libera a água do estômago, fazendo o processo de transpiração, certo? Agora vocês vão responder a atividade. A atividade é da questão 1 até a questão, vamos lá, até a questão 15. Então, vocês vão da questão 1 até a questão 15. Como vocês sabem, aqui embaixo, na descrição do vídeo,
eu coloco para vocês o livro para baixar e o link para responder a atividade, certo? A nossa aula de hoje foi essa. Até a nossa próxima aula e tchau para vocês.